Aoba, meus catequizandos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Catequista Joe. Hoje, iniciando mais um quadro aqui com vocês, é o quadro de catequeses que eu vou fazer junto com o meu grande amigo Ademar. Quem assiste as lives, quem acompanha as lives já conhece ele, mas se você não conhece, pode ter certeza que você vai gostar muito, que o Ademar é um cara sensacional. Esse quadro aqui, qual que é a ideia dele? Diferente ali do Catequista Conversa, que eu estou trazendo várias pessoas diferentes para bater um papo, para conversar, esse aqui vai ser um quadro fixo com o Ademar, onde nós dois vamos falar sobre catequese. A gente vai ensinar doutrina para vocês, a gente vai trazer aqui temas variados sobre catequese, e a partir disso a gente vai ensinar um pouco para vocês aí, sempre trazendo junto com o Ademar. Então o Ademar é fixo e aí tem o Catequista Conversas com outras pessoas. Ademar, por favor, se apresente, fale quem é você, fale um pouquinho sobre você, pra gente já iniciar o vídeo aí. Salve aí, galerinha que acompanha aqui o canal do Catequista Joe. Para quem não me conhece, não é das lives do TikTok, eu participo ali do Apostolado Santo Jardim, que justamente pelo contato da Carol, que pertence ao apostolado, eu acabei conhecendo essa maravilhosa pessoa que é o Catequista Joe. Então, viramos praticamente irmãos. Hoje eu tô aqui para me apresentar. Eu sou aquilo que seria o católico médio. Não participo ali de algum movimento vinculado à pastoral, é mais a catequese digital, e estamos aqui nessa caminhada trazendo um esclarecimento, porque vemos que há uma problemática dentro da realidade digital sobre a questão da catequese, que não há um estímulo verdadeiro, e acaba tendo aquilo que a gente vai abordar, inclusive, nesse episódio, a dependência de influencers católicos. Então, a gente vai abordar a importância da catequese para trazer autonomia para você ter o pensamento e o exercimento verdadeiro da fé católica. Show, como a Ademar bem falou aí, o tema de hoje vai ser por que é importante estudar catequese, por que você, como católico, tem que ser alguém que está constantemente aprendendo, constantemente buscando saber mais sobre a sua igreja, porque o meu maior sonho como influencer digital é fazer com que você não precise de um influencer católico para saber das coisas. Eu venho aqui para te ensinar um caminho, para te colocar, porque eu não aguento mais gente na minha caixinha de pergunta falando: Joe, é pecado tal coisa? Eu não aguento mais isso. Então eu quero mostrar o caminho para vocês, para para que você seja um ser pensante, para que você seja alguém que possa ter senso crítico, para que você seja alguém que tenha o seu próprio conhecimento e não dependa de perguntar para mim ou para qualquer outro influencer o que fazer antes de dar cada passo na sua vida. Né? Mas entrando aqui no tema, né? Por que é tão importante a catequese? Primeiro, eu quero aqui falar para vocês sobre a divisão que a gente faz de níveis de conhecimento da fé católica. Quer dar uma introdução nisso, Ademar? Então, a gente aborda a questão do querigma, catequese e teologia. Ademar, qual é aquele que eu tenho que ter o fundamento? Qual é o obrigatório? O querigma e a catequese. Então, já respondendo por que estudar a catequese? Porque você necessita para ser católico. A O teologia, vídeo já podia ela acabar aqui já. é abordada, é A exato. gente já podia acabar. Por que você tem que Now estudar the road, catequese? there are Porque a rules, igreja children, fala que você tem que estudar catequese. Então, pronto, encerra o vídeo aqui e tá tudo certo. Desculpa, pode continuar. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Mas brincadeiras à parte, a teologia, ela é discutível dentro da realidade católica. Então, ela está mais voltada para os acadêmicos. Agora, a catequese é o conhecimento da vivência como um católico. O querigma é aquele anúncio, é aquela primeira admissão da fé, da primeira transmissão da fé. O querigma é A você catequese, reconhecer que Deus é Deus e Ele é todo-poderoso e te ama, se encarnou e se entregou por você na cruz exatamente. para salvar seus pecados. Isso é o querigma, esse anúncio. E aí, a partir disso, a partir de uma vez que você reconhece Cristo como seu Salvador, você tem que se aprofundar. Esse aprofundamento é a catequese. A teologia, é bom a gente fazer as definições aqui, porque muitas vezes é normal as pessoas usarem a teologia num sentido mais amplo,
E aí, quando se usa a teologia num sentido mais amplo, ela acaba englobando o que a gente está falando aqui sobre catequese, mas não é nesse sentido que a gente está falando. A gente está falando aqui de teologia acadêmica, a gente está falando aqui de lugar que tem espaço para discussão, de lugar que é briga de cachorro grande, de lugar que é difícil da gente se intrometer. E que é um problema que eu vejo muito grande, principalmente entre o pessoal mais novo, que é o cara não consegue definir o que são os 10 mandamentos. E ele tá discutindo Santo Tomás de Aquino. Entendeu? Não sabe discernir o que é o pecado e o que não é pecado. Aí fica dependente do influencer, mas ao mesmo tempo tá lendo a Suma Teológica, tá lendo a Suma contra os Gentios, outros livros de São Tomás, ou seguindo uma outra linha. Só que as linhas teológicas, elas não são obrigatórias porque elas não vão abordar a realidade da sua própria salvação. Como assim, Edemar? Bom, com o exercimento da doutrina é que eu busco estabelecer a comunhão com Deus. É eu tendo discernimento daquilo que é pecado, daquilo que não é pecado, que eu persevero na busca por Deus. É aquilo que Santo Agostinho aborda. Não é possível amar aquilo que não se conhece. Então, é através do conhecimento sobre a revelação que eu amo a Deus e estou nesta comunhão. A teologia, ela é discutível. Por que a igreja coloca como sendo discutível? Porque ela aborda e explica questões da revelação, mas não são questões essas que são fundamentais para sua comunhão com Deus. Então, a igreja defende a linha do livre-arbítrio e da predestinação, mas qual linha de predestinação? A igreja tem essa abertura, a linhas teológicas. Então, não somente para a predestinação, mas a gente tem a linha escotista, a linha molinista, a linha tomista. Essas realidades, é bom aprender? É bom, mas se a gente quiser buscar o estudo avançado sem o estudo básico, a gente fica perdido. Né? É, é, Você construir o telhado da casa antes de erguer a parede. exato. Entendeu? Não, não há É sustentação. importante a gente lembrar aqui, tipo, a gente não tá falando tudo isso aqui cagando na cabeça da teologia, tá? A teologia é linda, é incrível. Se você puder estudar teologia, estude teologia, é maravilhoso. Mas você não é obrigado a estudar teologia. E se você começar a estudar teologia antes de estudar catequese, você não vai dar conta de estudar teologia. Você vai dar um nó na sua cabeça e daqui a pouco você vai ficar maluco. Então, assim, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Vamos primeiro erguer, fazer a base, erguer as paredes, depois a gente coloca um teto nessa casa, entendeu? Até no estudo da teologia tem a base, o estudo da filosofia. Você Sim, tem que passar pela filosofia clássica, o fundamento Platão, Aristóteles. sim, Não adianta você já mesma ir para teologia. o. Inclusive, muita gente me perguntou isso, tipo, Joe, por onde é que começa Santo Tomás de Aquino? Você não começa em Santo Tomás de Aquino, entendeu? Por onde você começa? Você começa por filosofia grega. Tá, mas, pô, é, isso aqui estabelecido, né? A gente como católico, você é obrigado a aprender. Você tem que aprender mais sobre a sua fé. O que que a gente tem que aprender, Ademar? O que que é que a gente precisa? O que que é essa catequese? O que que é isso que a gente tem que aprender? Então, o que é a catequese, por assim dizer? É a transmissão da fé através de um ensino sistemático. O que acontece? O querigma é aquele anúncio, é aquela fé anunciada. A admissão desta fé, desta palavra, ela passa por uma confirmação através desse reconhecimento. Eu escuto a palavra, eu abraço a palavra, mas eu preciso entender a palavra. É de suma importância esse entendimento, porque é o entendimento que possibilita eu exercer a fé. De que forma fazemos isso? Graças ao bom Deus, a igreja tem a resposta para todos os nossos questionamentos e facilita. Por isso que ela desenvolve o catecismo. Esse é o atual catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. O atual catecismo de forma oficial. A gente pode abordar outras versões de catecismo que existem, mas eu tenho um investimento certo de comprar um catecismo. É este o catecismo oficial. Só que aí a gente pode abordar a questão da didática, né, Joe? Porque Uhum. não é todo mundo que consegue compreender o ensino ali direto da fonte oficial. E aí a gente tem
outras realidades. Quais seriam essas? Então, a gente tem outras formas que a gente pode alcançar, né? Se for para fazer recomendações aqui, a gente tem, por exemplo, A Fé Explicada, de Léo 13, é um livro incrível de introdução, incrível, 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 fenomenal. Assim, se você não quer ir direto para o catecismo, eu recomendo. Tem o Catecismo Maior de São Pio X, que ele pega ali o Catecismo de Trento, que é um catecismo também muito legal, e aí ele faz uma versão ali resumida em forma de perguntas e respostas, e tem também o compêndio do catecismo, que ele pega esse catecismo aqui, a mesma coisa que o Catecismo Maior de São Pio X faz com o Catecismo de Trento, o compêndio do catecismo faz com esse catecismo amarelo aqui. Então ele pega e resume ele em forma de perguntas e respostas. Tem o Willcast também, não gosto muito, mas aí se você é jovem, é descolado e quiser quiser uma coisa ali, ele também é nesse formato de perguntas e respostas, com as imagenzinhas, uns desenhinhos, uns O pendurucalhos ali, uns YouCat negócios. seria ali para uma faixa etária de 10, 12 anos de O idade. pessoal é bem assim, bem introdutório, né? Mas aí o compêndio, muito bom, o catecismo também de São Pio X é muito legal. E são, assim, opções se você ficar meio intimado. Tipo, nossa, é muita coisa. Não é tanta coisa assim, mas tipo, é muita coisa, não quero entrar de uma vez nisso. Começa por esses. Vai ser menos intimidador para você, principalmente por conta de um outro problema que a gente tem muito grande hoje, que é a maioria das pessoas não tem esse hábito de leitura. Né? Então é justamente por conta disso que as pessoas ficam intimidadas com o tamanho de um catecismo, com o tamanho da Bíblia, né? E aí se você realmente, né, por conta disso, dessa falta de hábito, é uma opção você ir para a Fé Explicada, você ir pro compêndio, pode ser algo que te ajude, porque você vai ter essa leitura um pouco mais facilitada. Né? Não que o catecismo seja difícil, tá? Ele não é, né? Super tranquilo. Gente, o catecismo ele foi feito por Bento XVI. Né? Na época ainda Joseph Ratzinger, esse homem assim, ele tem uma fluidez de pensamento que é um negócio assim poucas vezes vistas na história da humanidade. Então ele sabe escolher muito bem cada palavra que está ali. É muito didático, muito bem explicado. É, justamente. A questão ali, por exemplo, do compêndio é mais para aquela pessoa que está perdida, não tem uma referência. E que se lê o texto do catecismo oficial, ela vai ficar com uma insegurança. Ah, não entendi muito bem. A questão de perguntas e respostas dá um direcionamento. Tal explicação é referente a tal pergunta. E às vezes a pessoa pega ali um parágrafo, mas não entende muito bem no que aquele parágrafo responde. Ao mesmo tempo tem de Léo 13. Léo 13, ele aborda muito analogia. Então ele vai trazer uma aplicação ali que facilita a didática para aquele que não tem o hábito de leitura. Ele traz um exemplo mais concreto. Então essas seriam as recomendações mais claras ali para quem quer Sim. estudar o catecismo. É sempre bom deixar aqui o aviso, né, que tirando o compêndio do catecismo, né, todos esses outros não são feitos com bases no ensino atual da igreja. E por conta disso, eles têm coisas que não estão de acordo com o ensino atual da igreja. Para citar aqui um exemplo bobo, a Fé Explicada de Léo 13 ensina que não se pode mastigar hóstia. E isso não é um ensino da igreja, não é um ensino oficial, né? Uma forma muito piedosa que ele tem ali de explicar, mas que não tem problema. Não é pecado mastigar hóstia, não tem problema. A igreja primitiva, até um dia desse a gente estava ainda fazendo com pão de verdade. Você tem que mastigar, não tem jeito. Né? Então, nossa, o jeito que eu falei parece que a hóstia ali não é um pão de verdade, mas enfim, vocês entenderam. Né? Que ele é um tipo de pão muito que dissolve muito mais fácil na boca. Né? Antigamente era feito com pão, desse pão normal mesmo que a gente come, e aí esse pão sem fermento ali, ele é um pão que precisava mastigar. Né? Então, quando o Léo 13 fala isso, ele está falando inserido no contexto ali de quando ele escreveu aquele livro e da forma piedosa que ele escreve, e esse não é o ensino da igreja hoje. Isso quer dizer que você tem que pegar o livro, queimar e jogar fora? Não. É só que você tem que entender que esse livro é um livro incrível para você iniciar, que ele é um livro fenomenal, que vai te guiar, 99% do que está dele está em acordo com o ensino da igreja, é incrível, vai mudar a sua vida.
mas no final ele não substitui isso aqui. Entendeu? No final, Justamente. ele não substitui o catecismo da igreja. Tem também, por exemplo, no Catecismo de São Pio X, a obrigatoriedade do véu, que caiu em desuso ali pós Concílio Vaticano II. Então, eu quero ter conhecimento atualizado, porque muitas das vezes quando a gente fala a palavra, um ensino atualizado, a pessoa pode ter alguma resistência, como se fosse um ensino que Que mudou. mudou, né? Não, a Assim. doutrina, ela é imutável. Agora, as explicações, elas estão fundamentadas diante de um contexto. O Catecismo de São Pio X não vai tratar da realidade dos métodos contraceptivos, fertilização in vitro. Então, existem essas realidades que você só encontra no Catecismo oficial da Igreja. Por isso que a recomendação principal é o Catecismo oficial. Para aquele que tem alguma dificuldade do entendimento, que é de uma forma mais didática, o compêndio. Eu quero mais um sentido de analogias, uma explicação ali com formas mais concretas. A fé explicada. Eu quero conhecer também algumas posições da igreja de forma disciplinar. Eu quero estudar todos os catecismos que a igreja possui. O catecismo de São Pio X, o catecismo romano, que é um excelente catecismo. Só que, se você tem um dinheiro ali para investir em um catecismo específico, ele deve ser desconsiderado, porque este catecismo ele é mais completo. Se você tem dinheiro para investir em um catecismo, a recomendação sempre será no oficial. E Agora, se se você você não consegue tem outro, dinheiro para investir em catecismo, fique em paz, que esse catecismo está completo no site do Vaticano. Você entra lá, ele tem completinho com e não é texto corrido, tá? Ele é completo com hiperlink para você ir pulando por temas e entrando diretamente nos parágrafos que você precisa. E também não tem o iPhone, não sei se tem para iPhone, mas eu sei que para Android também tem aplicativo, então você tá pelo celular, você consegue ali baixar o aplicativo do catecismo para usar ele. Então assim, não tem desculpa para não ler o catecismo da igreja. e algo que é bom até de destacar é a questão de que a catequese não é um ensino pelo ensino. Não é uma metodologia educacional conforme a gente vê na escola secular. A questão da catequese, ela aborda o ensino e a realidade da transmissão da fé, com forma de consolidar ela em nossa vida. Resgatando Santo Agostinho, não é possível amar aquilo que não se conhece. Então, eu conheço para amar. Eu sou católico na medida em que busco essa catequese diária. A catequese não é só paroquial, a catequese não é só para jovens. A catequese é para todo católico que quer ser a cada dia mais católico. Sim, sim, e é bom a gente voltar nisso, né? Porque a gente tá falando isso tudo que a gente tá falando aí sobre catequese e a gente não falou aqui, a gente não ficou batendo na tecla ali da catequese ali de ir para a paróquia para ter catequese de primeira comunhão, ir para a paróquia para ter catequese de crisma, né? Aquilo ali é a ponta do iceberg. Aquilo ali não é a totalidade da catequese. A catequese, como a gente está falando aqui, é o ensino da doutrina, é o aprofundamento nessa mensagem do querigma, né? Então, o que é feito na sala ali de catequese, para você receber um sacramento, é catequese, sim, mas não é a totalidade da catequese, né? Não acha que porque você fez primeira comunhão e fez crisma, que você já aprendeu tudo que você tinha para aprender. Muito provavelmente não. Até porque, infelizmente, a gente passa por muitas dificuldades em catequese. Primeiro, por ter que nivelar por baixo, porque a gente sabe que muita gente chega completamente despreparada, então você vai dar uma catequese de crisma e você tem que reensinar o pessoal como rezar um Pai Nosso, sabe? Gente de 15 anos chegando lá sem saber isso, e então você nunca consegue aprofundar tanto quanto você gostaria, né? E também por dificuldades de estrutura, dificuldade de um monte de coisa que a gente tem, né? De falta de preparação dos catequistas, a gente tem muito catequista despreparado. Então, assim, não acha que só aquilo ali que você fez ali já é o suficiente. Não, você tem que ir atrás de mais. Você precisa ir buscar águas mais profundas. A gente não pode ficar ali no rasinho e achar que tá tudo certo. A gente tem que ir mais fundo, a gente tem que buscar essa totalidade da doutrina. Né? Não basta só decorar quais são os 10 mandamentos. Você tem que Principalmente entender. após o crisma. Sim, principalmente após o crisma.
Porque é uma admissão da fé com o compromisso de professá-la e defendê-la. Então, acabou a catequese paroquial, aí que você tem que intensificar mais ainda o estudo da catequese. Que agora você admite, e sobre o auxílio dos dons do Espírito Santo, a profissão e defesa da fé. Você Então, a prometeu. catequese não para. Na frente Exato. do bispo e na frente de Deus. Você falou, agora eu sou católico e vou permanecer assim. Então você, é uma promessa séria que você faz ali. Né? E você tocou num ponto aqui interessante também da gente falar dessa importância da catequese, que é a defesa da fé. Todo católico tem que ser um apologeta. Apologeta é aquele que defende a fé. Porque se você não sabe quais são os principais argumentos, os principais ataques que a nossa igreja recebe, se você não sabe como responder eles, alguém vai te apresentar esses argumentos, vai te convencer, e amanhã você sai da igreja e sai falando mal da igreja. Daqui a pouco tá lá, vai pra igreja de parede preta e fica tipo, nossa, aqui é muito melhor. Encontrei Jesus. Quando eu era católico, fazia tudo errado. Quando eu era católico, era sexo desregrado. Quando eu era católico, eu não encontrava Jesus. Eu não falava de Jesus, só falava de Maria. Eu Só não ficava, li a Bíblia. não lia a Bíblia quando eu era católico. Tipo, porque raio de católico que era esse, entendeu? Então, assim, você tem que buscar esses argumentos, buscar essa defesa da fé, para não cair nesse papinho que vão chegar para você. Você é obrigado a saber o que responder quando alguém chega para você e fala: por que vocês guardam o domingo se o mandamento está falando que tem que guardar o sábado? Você tem que saber isso, você tem que aprender isso para se segurar, porque senão vai chegar um dia que alguém vai chegar, vai perguntar isso e você fala, vai lá, abre a Bíblia, vê lá que tá escrito, né, guardarás o sábado, fala, pô, o catolicismo tá errado, então coisando, e vai sair da igreja. Só que você nunca foi procurar por que a igreja ensina dessa forma, você nunca foi entender o contexto geral da coisa ali, entende? Aí fica dessa forma. Então você, que é crismado, fez a promessa de defender a sua fé. Para defender a sua fé, você precisa de catequese. Precisa de catequese. Justamente, a catequese é o fundamento da nossa profissão de fé. Para exercermos a nossa fé, é fundamental dominar a doutrina. Porque senão, que nem o Joe falou, você vai conforme a maré. Se o vento bateu de um lado, você vira para um lado. Se o vento bateu para o outro, você vai para o outro lado. Você tem que ter um firmamento. E esse firmamento é através da catequese. Para a gente já ir encaminhando para os finalmente, eu acho que vai ser interessante a gente pegar aqui o catecismo, que é esse resumo da doutrina católica, e explicar para vocês o que tem aqui dentro, né? O que é essa doutrina aqui, como que ela é dividida e o que é explicado aqui, para vocês entenderem um pouco melhor o que você como católico precisa aprender, o que você precisa saber. Né? Eu acho que é interessante. O catecismo, ele é dividido em 4 partes. Que partes são essas, Ademar? É a questão da profissão do credo, a questão dos sacramentos, dos mandamentos e a parte que nós falamos que é a parte da oração, que vai abordar a realidade do Pai Nosso, que abstraímos a partir da oração do Pai Nosso. Então você vai pegar aqui, você vai abrir o catecismo, você vai ver que ele é aqui em formato de parágrafos. Cada parágrafo é numerado, o que facilita muito para você voltar aqui e estudar ele depois e encontrar as coisas, né? Essa divisão aqui em parágrafos. E ele vai vir dessa forma. Primeiro, e a maior parte dele, ele explica o credo, ele pega ali a oração do crer, são 12 termos, né, que tem ali, ele explica cada um deles detalhadamente. Essa parte é quase metade do catecismo. É só nisso, que é para explicar para você, tipo, olha, se você é católico, o que você acredita como católico? Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e ele explica detalhadamente o que é crer. O que a gente quer dizer quando a gente fala Deus, Criador do céu e da terra? O que a gente quer dizer quando a gente fala Jesus Cristo, seu único filho, se eu também sou filho de Deus? E é o credo niceno, né? É Niceno, é aquele aquele credo criador, mais isso. extenso. Creio em um Não é só... aquele mais da profissão de fé de toda missa Sim, dominical. É sim, aquele sim. completão. Sim, mas o mesmo no dominical, os 12 pontos ainda estão lá, eles só são um pouquinho reduzidos. Justamente. Mas tem os mesmos 12 pontos.
Então ali você vai ter tudo isso. Depois ele vai explicar o que, que é um sacramento. Por que, que a gente precisa desses 7 sacramentos? Como que a gente alcança a salvação através deles? Como é que eles foram instituídos por Cristo? Depois vai explicar detalhadamente cada um deles. Batismo, a confirmação, a Eucaristia, vem ali tudo explicado, tintim por tintim de cada um deles. Depois ele vai entrar na parte de moral, explicar detalhadamente o que, que é a moral católica, o que, que a gente define como pecado, o que, que é pecado. E aí, depois que ele define tudo isso, ele vem 10 mandamentos, explica detalhadamente cada um dos 10 mandamentos. E no final ele vem para a vida de oração. O que, que é uma oração? Quais são os tipos de oração que tem? Como rezar? Como que a gente tem que ter essa vivência de oração? Como que a gente vive em oração em comunidade? E eu acho assim lindo, lindo. Por quê? Tudo isso faz sentido, e tudo isso faz sentido estar nessa ordem. Como voltar aqui pro começo, é Bento XVI. O cara, nada tá fora de lugar. Que muitas vezes vem esse tipo de pergunta para mim, né? Por onde eu começo o catecismo? Né? Porque as pessoas vêm muito com essa dúvida da Bíblia, né? Por onde eu começo a Bíblia? E normalmente a gente não recomenda começar a Bíblia pelo começo, não recomenda começar a Bíblia pelo Gênesis. E aí talvez as pessoas achem que isso também se aplicaria ao catecismo, mas não. Por onde eu recomendo que você comece o catecismo? Parágrafo 1. Pega ali o parágrafo 1 e vai embora. Porque ele foi montado para fazer sentido você ler ele do começo ao fim. Entende? Então, assim, se você quer ler o catecismo, leia ele do início ao fim, em ordem mesmo. Vai ser muito melhor para você ler em ordem, porque vai fazer muito mais sentido e você vai ser apresentado para contextos que vão fazer você entender outros que chegam ali na frente e tal. Então, tudo tem uma lógica ali. É aquela linha. É a questão daquilo que eu creio, daquilo que eu pratico e daquilo que eu peço. É a cronologia ali perfeita, a construção. Sim, porque não adianta nada a gente começar, por exemplo, pelos mandamentos e falar assim, ó, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso. Se a pessoa não entender por que, que ela acredita em Deus, se a pessoa não entender o que, que é o amor de Deus, se a pessoa não entender o que é a igreja, vira uma regra impositiva. Vira uma regra assim, que parece que a igreja tirou assim do ar, que falou aqui, ó, você não pode. Por quê? Porque eu quero que você não possa. E não é assim. Você entendendo isso, você entendendo a importância do sacramento, você entende, sabe, é muito melhor você aprender sobre o pecado mortal quando você sabe a consequência dele, que é você ficar afastado do sacramento da comunhão. Então você já aprendeu sobre a comunhão, já aprendeu sobre a importância da comunhão, já aprendeu que você deve sempre buscar ela. E aí, quando você aprende sobre o pecado, você fala, não quero esse pecado, porque eu sei a consequência disso, que é me afastar da comunhão. Entende? Então, assim, é uma Justamente. lógica perfeita. É lindo. É lindo. É lindo ser É católico. lindo ser católico. Considerações finais, Ademar? Bom, a recomendação clássica, busquem estudar a catequese ali através do catecismo. Não dependam dos influenciadores. O influenciador deve iluminar o direcionamento, mas não é ele que vai estar com a mão no volante. É você que vai ter que buscar essa autonomia. Essa é a recomendação que eu deixo para todos. Show. Muito obrigado, Ademar. Pessoal, não se esqueçam, você que assistiu até aqui, curte esse vídeo, compartilha, comenta aqui o que você achou, comenta aqui temas, sugestões que você tem para os próximos vídeos aqui de catequese junto com o Ademar. A gente vai estar trazendo muito mais vídeos, a gente vai estar trazendo muito mais temas, a gente já tem alguns temas preparados aqui que a gente quer trazer, mas a gente quer saber de você, o que, que você quer aprender. Né? Esse tema aqui foi um tema mais amplo aqui, um tema interessante que a gente colocou aqui para início, né, de por que estudar a catequese, por que é importante ter catequese, mas os próximos temas vão vir temas um pouco mais fechadinhos ali, onde a gente vai, por exemplo, pegar um documento, ou pegar algum ponto específico, ou pegar algum período histórico específico, não sei, mas a gente vai trazer aqui vários temas diversos. O que você tiver dúvida, o que você tiver interesse, comenta aqui embaixo, que a gente vai ler todos os comentários, amém? Muito obrigado, Ademar. Fique com Deus, você que assistiu também, fique com Deus, o amor de Maria. Tchau, tchau, pessoal. Salve Maria.